Olá, você que está acompanhando o trabalho aqui do Fórum de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Hoje nós estamos aqui em Ribeirão Preto, na USP, participando do 4º Seminário Internacional de Pesquisa Repensando o Trabalho Contemporâneo e estamos aproveitando para fazer algumas entrevistas com os professores, convidados e palestrantes desse evento. E agora, nesse momento, nós vamos entrevistar, então, o professor doutor Edilton Meirelles de Oliveira Santos, da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigada, professor, pela sua presença, pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. É um prazer meu participar aqui com vocês desse evento, estar aqui em Ribeirão Preto, nesse seminário já tradicional aqui, já o 4º seminário. É sempre bom estar presente. Tá certo, professor, a gente que agradece. Também queremos fazer um agradecimento especial ao professor Victor Hugo, da Unesp Franca, e o professor Jair, aqui da Faculdade de Direito da USP, que mediou com os professores, né, a possibilidade de nós fazermos essas entrevistas. Então fica aqui registrado, né, que o agradecimento a esses professores, que também são os organizadores do evento. Né, em tempos tão difíceis para se organizar eventos, então parabéns aos professores e a toda a equipe organizadora. Bom, o professor Edilton, então, ele possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, né, tem mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, pela PUC, né, tem pós-doutorado em Direito, né, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. É autor de diversos artigos científicos, tá? E tem aí uma produção extensa a respeito do direito do trabalho. Então nós vamos conversar com o professor, que atualmente também é desembargador do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Né? É professor também adjunto na graduação, no mestrado e doutorado na Universidade Católica de Salvador, na UCSAL, e professor associado na graduação, mestrado e doutorado na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Professor, nós tivemos aqui no Brasil, em 2017, a reforma trabalhista, né? Com a Lei 3.467, nós tivemos também a edição da Lei 3.429, que trata da terceirização irrestrita. Né? Então eu queria começar esse bate-papo pedindo para você explanar um pouco o que essa legislação traz de mudança, o que é essencial, sobretudo na relação com os sindicatos. Né? Na atualidade, a gente tem um debate na sociedade bastante negativo no sentido da solidariedade, da associação sindical. Então, eu queria que você abordasse um pouco essa legislação e essa relação com o sindicato. Pois bem, a reforma trabalhista ela foi significativa na área sindical, e ao mesmo tempo diria contraditória, porque ela, de um lado, ela procurou fortalecer a negociação coletiva, ao ponto de estabelecer diversas regras, deixando claro de que o negociado coletivamente pelas entidades sindicais teria prevalência sobre o legislado, sobre as normas estabelecidas pelo Poder Legislativo, em suma, pelo Poder Estatal. Mas, por outro lado, contraditoriamente, a reforma enfraqueceu os sindicatos nas suas finanças. Em outras palavras, acabou cortando a principal contribuição dos sindicatos, e com isso enfraqueceu a atividade sindical, porque evidentemente sem um financiamento, esse financiamento que já existia no Brasil desde 1943, histórico, com a própria CLT, que era um imposto sindical, a contribuição sindical, que era quem bancava os sindicatos, né? E talvez por isso mesmo eles até ficaram viciados nessa fonte fácil de dinheiro, que era um tributo cobrado de todo trabalhador, no caso do profissional ou das empresas, todo ano, e que financiava todas essas entidades sindicais. Com isso, acabou enfraquecendo.
com essa perda desse dinheiro, a verdade é que os sindicatos hoje estão fragilizados, porque sem esses recursos, dificilmente eles conseguem mobilizar as classes, principalmente os trabalhadores, a classe trabalhadora se mobilizar para reivindicar direitos, etc. Então, ao mesmo tempo, essa reforma, eu diria, no balanço, acabou sendo bem prejudicial para o movimento sindical e para os trabalhadores, porque, volto a repetir, apesar de ter dado até maiores poderes, a princípio, para o sindicato negociar, ao mesmo tempo retirou o recurso e com isso enfraqueceu. Então os sindicatos hoje estão bastante fragilizados. Ao lado disso, como você mencionou aqui, a legislação brasileira acabou permitindo, isso também acabou sendo consagrado até no Supremo Tribunal Federal, a terceirização para toda e qualquer atividade. Isso também é bastante prejudicial para os trabalhadores do ponto de vista sindical, porque isso fragiliza a unidade dos trabalhadores e, na verdade, você reparte. Que basta, o raciocínio basta imaginar, você tem uma empresa qualquer, digamos uma metalurgia, ou um banco, etc., onde você tem ali uma classe de trabalhadores metalúrgicos que estão vinculados a um sindicato de metalúrgico. Quando você permite a terceirização, essa indústria vai contratar trabalhadores de outras empresas e esses trabalhadores serão vinculados aos sindicatos relacionados com essas entidades, com essas empresas que fornecem a mão de obra. Então, muitas vezes, não são nem trabalhadores da metalurgia, são trabalhadores que podem ser vinculados ao sindicato das terceirizadas. Então, com isso, você, de certa forma, também fragiliza o movimento dos trabalhadores aí, porque você, na mesma empresa, você tem trabalhadores vinculados a diversas entidades sindicais. Você dividiu, em outras palavras. E a melhor forma de enfraquecer um lado é você dividir a oposição, né? Quando está dividido, enfraquece. Então, eu diria que a reforma trabalhista, nesse ponto, foi bastante prejudicial às entidades sindicais, ao movimento sindical. Professor, ainda sobre a negociação coletiva, né, que você já mencionou, a gente tem sindicatos mais combativos, sindicatos mais organizados, sindicatos que conseguem ter uma representatividade das demandas dos trabalhadores, né, que são filiados e tal, e a gente também tem os sindicatos que fazem acordos sem ter essa relação com a base, sem ter essa relação com as demandas, né? Então eu queria que você considerasse, na sua análise agora, nessa questão da negociação coletiva e essa heterogeneidade sindical que nós temos no Brasil, até dada pelo histórico, né, da terceirização, mas também da exploração do trabalho aqui, histórica, informalidade, não respeito às regras, enfim. Então, como que é? Isso é um ganho, essa negociação coletiva, considerando esse quadro? Olha, eu diria que se você tem uma entidade sindical forte, que sabe e consegue mobilizar a classe trabalhadora, é bom essa liberdade, o poder de negociar coletivamente com as empresas, e isso é da lógica da negociação coletiva. A negociação coletiva existe justamente para os trabalhadores, através dessas suas lutas sindicais, lutas dos trabalhadores, conseguirem, frente ao empregador, as melhores vantagens, ou seja, novos benefícios, novos direitos, melhores condições de trabalho no dia a dia ali, e não ficar dependendo, por sua vez, da legislação estatal. Ou seja, especificamente cada classe ali vai no seu dia a dia e de acordo com suas circunstâncias, etc., ele vai conquistando novas vantagens, direitos, etc., através da negociação coletiva. Isso é muito bonito quando você tem uma entidade sindical forte. Quando você tem uma entidade sindical fragilizada, ou a própria categoria é dispersa, você acaba tendo um sindicato onde se sujeita muito mais aos interesses, digamos, das empresas, dos patrões, do que dos trabalhadores. Então, aí é o grande perigo que vem também da legislação, quando você tem uma legislação onde estabelece que o negociado prevalece sobre o legislado, porque isso permite que o sindicato possa negociar também para pior. E quando o sindicato está fragilizado, muitas vezes ele acaba indo para pior, para, de certa forma, obter uma vantagenzinha aqui e ali. Esse é o grande perigo. E a realidade brasileira também, indo para a realidade brasileira, é que
os sindicatos são fragilizados, são fracos no Brasil. Raros, poucos são, como aqui em São Paulo, etc., no ABC Paulista, em algumas outras grandes cidades, algum foco aqui, ou alguma categoria especial, como de petroleiro, dos bancários, etc., ainda tem uma certa força. Mas quando a gente pensa nesse imenso Brasil de trabalhadores rurais, qual é a força que um trabalhador rural tem? Qual é a força de um trabalho da categoria dos comerciários tem? Comerciários, inclusive, é uma categoria bem dispersa, né? Então, você tem 2 empregados numa lojinha aqui, 3 empregados numa loja ali. Você entra no shopping, cada um tem 10, 15 empregados. É muito dispersa a categoria, não tem nem aquela união na própria empresa. Quando você chega ali na grande indústria metalúrgica, você pega ali 1.000, 2.000 trabalhadores ali. Isso unifica numa luta. Quando você tem essas categorias dispersas, então está tudo fragilizado. Aí eu diria que a reforma tem esse quê de maldade, e para prejudicar, fragilizar o movimento sindical, tentar diminuir os direitos do trabalho, né? A partir dessa moldura que foi dito, esse discurso de que é um avanço, modernização, na realidade, muita coisa significou um retrocesso social, um retrocesso na legislação trabalhista, assim, de uma forma muito impactante, né? E que no nível internacional, os estudiosos, né, ficaram realmente surpresos com a reforma trabalhista brasileira, né? Que negando muito dos princípios do direito do trabalho. Professor, inclusive esse ponto, né, do negociado sobre o legislado, porque você negociar, mas tendo uma métrica a ser considerada, né, eu posso ir até aqui, esse é ou melhor, eu posso ir acima disso, né? Eu posso buscar melhorias a partir disso, mas não abaixo. Isso. E o que ficou então estipulado é que pode ter negociação abaixo do que está legislado, é isso? Existe a possibilidade em alguns casos concretos, onde eventualmente o negociado possa vir para piorar a situação, ou seja, dar menos do que está na legislação. Eu diria para você que eu diria que essa medida, esse entendimento, para mim, não passa pelo crivo da constitucionalidade, porque a Constituição sempre diz lá no artigo 7º e de que são direitos dos trabalhadores, o que está elencado ali no artigo 7º, nos seus diversos incisos lá da Constituição, e além de outros que visem a sua melhoria social, ou seja, o Constituinte disse lá, a gente pode, além desses básicos que já estão aqui, fundamentais que estão na Constituição, outros que visem a sua melhoria social e jamais o seu retrocesso, ou seja, a piora social, né? Então, eu acho que quando se atinge um certo patamar, dali não se pode mais voltar atrás. E, a princípio, o sindicato só pode avançar, manter-os avançar. Mas a legislação veio estabelecendo a possibilidade, em alguns casos concretos, de ser até para pior, eventualmente, contra o trabalhador, né? Nesse modo de querer dizer que o que vale mais é a liberdade dos trabalhadores negociarem, etc., né? Professor, ainda dentro desse eixo, eu não sei se eu estou certa, né? Se eu estiver errada, me corrija. Mas me parece que grandes empresas, acima de 200 funcionários, elas poderão ter comissões. Né? Representante. E essa comissão ela vai crescendo, né, gradativamente, de acordo com o tamanho da empresa. Parece que até 5 pessoas, né? Pode ser até interestadual. O papel dessas comissões, me parece que elas dispensam a relação com o sindicato. E essas comissões, então, teriam o poder de negociar questões ali, por exemplo, de dia a ser trabalhado, né, de folga. Enfim, você poderia comentar um pouco a respeito dessas comissões e se elas realmente dispensam a relação com o sindicato para essas definições estipuladas ali, colocadas, né, pelas empresas? Pois aí é uma outra questão que tem que ser bem pensada, né? Porque essas comissões na empresa, representantes dos trabalhadores na empresa, é previsto na própria Constituição. E agora acabou sendo regulamentado pela reforma trabalhista, onde na prática não existia, salvo uma outra empresa que instituía, mas estabeleceu essa possibilidade. A de criação foi regulamentada. Agora, a rigor, essa comissão não pode celebrar um acordo coletivo com a empresa, porque no caso, somente, como diz a própria Constituição, somente a entidade sindical pode firmar o acordo.
Mas se estabeleceu que essa comissão seria para justamente representar esse grupo de trabalhadores perante a linha empresa para tratar de questões mais corriqueiras, digamos assim, do dia a dia da empresa que aqueles trabalhadores estavam representando. Mais ou menos como uma CIPA, né? A Comissão de Prevenção de Acidentes de Trabalho e tal, para tratar ali de questões relacionadas a acidente de trabalho, à saúde do trabalhador. E é óbvio que essa comissão, e colocou desvinculada da entidade sindical, essa comissão acaba servindo também para afastar um pouco o trabalhador do sindicato. Porque quando você tem ali a sua representação na empresa, você acaba indo para aquele representante ali, tentando resolver suas questões com a empresa. E com isso você afasta um pouco o trabalhador da vida sindical. Ao invés de ele ir atrás do sindicato, o sindicato vir conversar com a empresa, você acaba afastando um pouquinho. Foi digamos assim, uma outra maldadezinha colocada aí nessa reforma para tentar fragmentar mais ainda os trabalhadores. E é óbvio que com isso abre brecha para eventualmente essa comissão tentar fazer acordos também, fazer acordos com a empresa, ainda que sabendo-se que elas não seriam legais, mas firme, e com isso ali vai, digamos, vão minando o direito dos trabalhadores, etc. e tal, de certa forma, porque daqui que você vai anular isso, etc., tudo já passou, né? Aí você correr a posteriori do que ia correr depois do fato já acontecido é um prejuízo para todo mundo, né? Então também essa comissão teria essa possibilidade de distorcer a sua finalidade, né? Eventualmente, mas volto a repetir, ela está prevista na Constituição, mas agora eu acho que é mais correta que seria uma comissão vinculada ao sindicato. Seriam representantes eleitos pelos trabalhadores de cada empresa, mas vinculado ao sindicato. Ou seja, comandado, digamos assim, uma eleição feita através do sindicato, etc., para que ela tivesse uma certa ingerência ali, né, na defesa dos direitos dos trabalhadores, né? Professor, em relação aos contratos de trabalho e pensando nesses contratos, né, na relação sindical. Então, por exemplo, a Lei 13.467, ela traz aí uma miríade de contratos, né? Trabalho parcial, trabalho autônomo, agora, né, presente nos ambientes de forma frequente, né, sem ser só para uma prestação de serviço. O aumento do tempo de contrato temporário, né, que passa então a ser um tempo bastante estendido. Então eu queria que você comentasse um pouco essa variação desses contratos, né, que tem uma maior flexibilização, e a relação com os sindicatos. Pois é, olha, eu diria que a legislação nesse aspecto aí modernizou, ou pelo menos trouxe uma regulamentação de que não existia, como por exemplo um teletrabalho, né? Não deixa de ser um contrato comum, mas o trabalho à distância, um telemático, regulamentou o contrato intermitente, né? E flexibilizou outras espécies de contrato, né? Agora o que a gente vê é que, de certa forma, não foram contratos muito mais para flexibilizar os direitos dos trabalhadores, foram com a legislação que deixou muito vácuo, muito vazio, muita lacuna ainda a ser preenchida, né? Algumas de duvidosa constitucionalidade, e, de certa forma, seria muito mais visando o setor produtivo, né? E categorias com o trabalho como esses de trabalho intermitente, que acaba fragilizando também todo o movimento sindical, porque o trabalhador intermitente você acaba nem sabendo quem é. Foi regulamentado no Brasil de uma forma da pior possível que existe no mundo, que em outras palavras, como dizem, é um contrato 0 hora. Em outras palavras, eu posso contratar você como trabalhador intermitente e nunca lhe chamar para trabalhar e você é semi-empregada. Você vai trabalhar um trabalho intermitente que não precisa lhe convocar para trabalhar em momento nenhum, você está lá com sua carteira registrada, mas também não vai receber nada. Pode eventualmente até fraudar os índices de desemprego, porque você vai estar empregado, registrado lá como empregada, mas na prática você não trabalha e nem recebe. Então foi mal elaborada a legislação brasileira, ou então com o intuito mesmo de criar essa flexibilidade maior. Agora o fato é que a gente precisaria aperfeiçoar isso, né? O Brasil precisaria se acalmar para aperfeiçoar esses contratos flexíveis e a gente pensar em suas diversas formas. O contrato autônomo que você mencionou, o contrato autônomo não o contrato de prestação de serviço não é novidade, está regulado no Código Civil, etc. Inclusive acabou na reforma trabalhista mencionando o contrato autônomo sem ter nem para quê, porque ele já estava regulamentado no Código Civil,
Já existe, mas como quem parece dizendo que, olha, eu deixo de ser empregado e vai ser autônomo. O legislador, vou dizer aqui, é uma outra maldade. O legislador quis com isso quer dizer, olha, você pode ser contratado como autônomo e não como empregado, ou vocês, empresas, contratem ele como autônomo e não empregado, e com isso diminua aí seus custos, entre aspas aqui, diminua seus custos, tire direito do trabalhador e etc. Né? Foi também com o objetivo aqui de um tanto quanto talvez prejudicar os trabalhadores também nessa hipótese. Né? E com isso, lógico, por exemplo, você cria o trabalhador autônomo, se você vai autônomo, que no Brasil como eu disse, volto a repetir, já é regulamentado. E no Brasil, por fraude, já se constitui a denominada pejotização, quer dizer, você contrata o trabalhador como se ela fosse uma pessoa jurídica. Isso tudo acaba fragilizando o sindicato, porque você não é mais empregado, você é um autônomo, você não é mais um trabalhador, você é uma pessoa jurídica. Né? E aí acaba cada vez mais tentando fragilizar a classe, né, dos trabalhadores. Né? Então a reforma tem esse outro lado aí. Professor, ainda dentro dessa questão dos contratos de trabalho, a gente vê a questão do trabalho intermitente, né, que você mencionou, uma forma de regular o que estava, mas de regular para baixo, né, porque nós temos aí uma possibilidade dos trabalhadores de reivindicar e de conseguir então a formalização do trabalho com direitos, mas que não foi atendida, né? O que veio, essa regulação, é de 0 horas, quer dizer, você fica disponível, mas você não sabe nem se vai ser chamado, ou se chamado por quanto tempo será, né, a sua carga de trabalho e, portanto, seu salário. Então isso tem um impacto na sociedade, porque uma pessoa contratada por 0 horas, como que ela pode fazer um contrato de aluguel, né, de um curso para um filho ou para si próprio? Ou seja, eu queria que você comentasse as perspectivas de futuro de uma pessoa, então, dentro desse tipo de contrato, né, e o impacto disso para o modelo nosso de sociedade. Olha, pois isso é outra contradição, né? A gente vê um discurso que já vinha do governo anterior, um discurso, por exemplo, a favor da previdência, da arrecadação, etc. E quando você cria um contrato como esse, na realidade você prejudica a própria arrecadação previdenciária. Você tem trabalhadores que vão ganhar menos, eventualmente não ganham nada ou ganham menos, a possibilidade do intermitente chega a ser a possibilidade de ganhar até menos que um salário mínimo, a arrecadação com isso da Previdência piora e, de certa forma, e por outro lado, o governo, a Previdência Social, melhor dizendo, tem a obrigação de assistir aquele trabalhador. Então, eventualmente, ele recolhe um percentual pequeno, é um segurado, se sofrer um acidente, a Previdência vai ter que pagar a ele o benefício previdenciário, e um benefício a partir de uma contribuição dele mínima, que não dá nem para ter o retorno do benefício. Até a lógica foi toda errada, equivocada nesse sentido, né? Só foi para, digamos, até piorar o sistema de arrecadação de previdência social, etc. Fora isso, tem uma diminuição, como as estatísticas já estavam mostrando tudo aí, não só também por conta da crise econômica que se instalou no Brasil, mas a renda do brasileiro está diminuindo, a renda do trabalhador está diminuindo. E isso, óbvio, isso só faz aumentar o ciclo da crise nacional. Porque a economia para crescer, você precisa ter renda, precisa ter pessoas que comprem, adquiram produto para aumentar a produção da empresa, etc. E a economia vai girando. Quando você diminui o poder aquisitivo das pessoas, obviamente a economia não gira. Fica em nome de poucos e aqueles poucos não vão gerar a economia, não vai gerar uma economia de modo satisfatório para todo mundo, né? Então, até nisso, as promessas da reforma não foram nada, até 2 anos depois, que nós estamos agora completando 2 anos de reforma agora em novembro, nada do discurso que foi dito se concretizou eventualmente, salvo o de tirar dinheiro do trabalhador, isso aí se concretizou. Salvo isso, realmente o resto não se concretizou. As estatísticas estão aí, né, professor? Não foram criados os empregos que disseram que seriam criados. Né? Na verdade, houve uma transformação de empregos formais, né, em informais, com a queda da renda, a renda nacional caindo, né? Então, em outras palavras, aumentou a concentração de renda. Tá? A tendência é aumentar a concentração de renda. Você, ao invés de dar mais renda para uma maior quantidade de pessoas, de trabalhadores, você está diminuindo a renda deles e muito provavelmente aumentou, concentrando mais ainda a renda. Né? E isso, as consequências da sociedade estão aí, né? A pobreza aumentando, violência, isso, aquilo, etc. Né? Essas chagas sociais todas aí só se elevando, né?
Professor, a respeito então dos danos extrapatrimoniais que nós tínhamos conversado, né, anteriormente, na legislação houve uma mudança, né? Foi estabelecido um grau de risco, né, um nível, né, baixo, se o dano que a pessoa sofreu ele é baixo, ele é médio, ele é alto, e foi vinculado ao salário da pessoa, né? Até na época da discussão houve a fala do presidente do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que um possível dano moral não poderia gerar um retorno para o trabalhador mais alto, né, do que ele ganha e tal, porque isso se tornaria vantajoso para o trabalhador, né? E a gente sabe que quando tem uma indenização, né, a empresa é obrigada a custear por aquele dano que ela causou, isso também tem um efeito pedagógico, né? Então, ao tirar esse efeito pedagógico, teria se tornado, então, vantajoso para as empresas praticarem, por exemplo, o assédio moral, causar esse dano moral? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses danos extrapatrimoniais. Olha, nesse ponto do dano extrapatrimonial, dano moral, aí eu diria que teve um lado bom, que duas coisas eu diria interessantes que veio na legislação. Primeiro foi estabelecer critérios para que o juiz tenha em vista para a fixação dos danos morais. Isso não existia no ordenamento jurídico brasileiro. Foi inserido vários critérios que o juiz deve levar em conta para arbitrar os danos morais, que são critérios que na prática a doutrina já dizia que era assim, doutrina até civilista, trabalhista, mas pelo menos ficou na lei agora. Inclusive a CLT acaba servindo até de parâmetro também para a indenização na área do direito civil, etc. A outra foi, o outro lado bom foi a menção ao dano existencial, que nós não tínhamos no nosso ordenamento jurídico, apesar de a doutrina, a jurisprudência já mencioná-lo e aceitá-lo, mas pelo menos a legislação agora trabalhista é o primeiro também artigo dispositivo de lei brasileira que menciona a existência do dano existencial ao lado do dano moral, distinguindo essas duas figuras de danos que seriam, digamos assim, um conceito mais amplo que seria de dano extrapatrimoniais, e dividindo ali, seria um gênero, dano extrapatrimoniais, e suas espécies, dano estético, dano moral e existencial. Agora teve o lado aí que é maldoso e volto a repetir usando essa expressão, e que inclusive é inconstitucional e viola até o princípio da igualdade, que é estabelecer um teto da indenização, vinculado ao salário do trabalhador, né? Então estabelece lá um teto de até 50 salários para a pessoa. Então você só ganha de danos morais até determinado valor. E isso evidentemente cria uma injustiça, porque você, se for trabalhista, você tem que estar sujeito àquele valor. Agora, se você não estivesse sujeito à legislação do trabalho, o valor pode ser o que o juiz quiser. Então, por exemplo, você mencionou ali assédio. Uma pessoa, se você for empregado e for assediada sexualmente, então o seu patrão pode lhe pagar até 50 salários do seu salário de indenização por dano moral. Mas se você for assediado sexualmente, por exemplo, por seu vizinho, e você processar seu vizinho, ele poderá ser condenado pelo valor que o juiz entender, sem qualquer limite. E não tem sentido, as situações são idênticas. E você veja o ponto, você veja essa semana eu vi uma situação dessa, você vê o ponto que já chegou o Brasil. Um exemplo que eu vi, não sei se é verdade, mas eu vi a história, que foi por conta do acidente em Brumadinho. Morreram não sei quantos trabalhadores. Vários trabalhadores, aliás, famílias morreram, estão pedindo danos morais. Aí os danos morais estão limitados a esses 50 salários. E tem pessoas que não eram empregadas e morreram também, e as famílias estão pedindo danos morais. Essas não tem limite. Para o mesmo evento, o mesmo acidente, quem é trabalhador, até aqui. Quem não é trabalhador, o céu é o limite. Ou seja, não tem cabimento. E o exemplo que eu queria mencionar é que você veja a contradição. Tem um caso de um trabalhador, que eu li essa notícia, tem um caso de um trabalhador, de que ele teria falecido, empregado da Vale, mas teria falecido quando ele estava de folga, e estava em seu sítio, que é perto, que era perto do local lá da barragem, e ele acabou morrendo quando não estava a trabalho, estava em casa. Então ele aí não morreu em decorrência de um acidente de trabalho. É como se tivesse sido atropelado na rua por um terceiro, etc. Então aí a família está pedindo uma indenização fora do direito do trabalho, porque ele não morreu num acidente de trabalho. Trabalhando, no caso aí, ele teria que estar trabalhando. E já a empresa está dizendo que ele estava trabalhando.
foi em defesa, não, ele estava trabalhando, ainda aqui no sítio dele, estava trabalhando para mim. Para quê? Porque é mais vantajoso para diminuir a indenização, dizer que ele estava no trabalho. Então você veja essas contradições, que chega a esse absurdo que é a legislação estabelecer esses limites. Não tem sentido nenhum, eventualmente, para isso. É um exemplo que eu já disse, você pode acontecer se você, por exemplo, está dentro de um ônibus, aí, um trabalhador, um empregado do ônibus, da empresa de ônibus, se ele estiver no ônibus, o ônibus capota, sofre um acidente, vem a morrer, e ele vai ter até 50 salários de indenização, danos morais à família. E agora o passageiro, o céu é o limite, a família pode processar e pedir qualquer valor, porque o passageiro ali não é empregado da empresa. Então você veja a outra dispositivo aí que veio retirar do trabalhador, querendo, em outras palavras, desvalorizar o trabalhador, desvalorizar o trabalho humano, né? Se você é trabalhador, você vale menos, em outras palavras. Se for um consumidor, não tem limite. Agora, se você é trabalhador aqui, você vai receber menos. Então, é outra maldadezinha aí, usando essa expressão novamente, que a reforma veio trazer, né? Mas nesse ponto eu acredito que o Supremo vai considerar inconstitucional, não só pela violação do princípio da igualdade, mas como os próprios precedentes do Supremo já dizem que o legislador não pode tarifar o valor do dano moral, né? Tem que deixar a critério do juiz ali, em outras palavras, para em cada caso concreto ele definir qual seria o valor da indenização. Certo, então no caso de acidente, por exemplo, na Vale mesmo, trabalhadores que ganhavam um salário mínimo, trabalhadores que eventualmente ganhassem, né, 10 salários mínimos, teriam uma indenização muito diferente. Diferentes também. Então isso fere o princípio da igualdade. Também, Além disso, também na própria empresa, né, um que ganhava salário mínimo até 50, salário mínimo seria 50 mil, o que está ganhando 5 mil e 50 ganha 250 mil. Eventualmente, né? Então você pega nesses acidentes. O valor da vida seria muito diferente. Seria diferente. Poderia ser trabalhadores, nas mesmas circunstâncias, você está mudando por conta só do salário do que um está ganhando, né? Eventualmente, né? Para a mesma hipótese de acidente grave, etc, tal, não sei o que, a conduta grave da empresa, você tratar desigualmente os iguais ali, né? Só por conta do critério salarial, né? Então aí é que tá a inconsistência aí da legislação da reforma trabalhista nesse ponto, né? Certo. Professor, ainda dentro dessa questão, e a gente já vai finalizando, parece que agora as empresas também podem entrar com uma ação contra os trabalhadores por danos morais. Então, por exemplo, a exposição de uma marca, a exposição, né, da própria empresa. Você poderia comentar? Porque isso também é uma inovação, né, na lei. A inovação, na verdade, isso já existia, né? Já havia a possibilidade, isso já é da regra geral, a legislação veio, a pena trabalhista veio deixar ali claro, dizendo os valores que são protegidos da empresa, como quem querendo chamar a atenção, mas isso já existia. Na verdade, pelas regras gerais do Código Civil, já era patente que a empresa pode processar, já podia processar o trabalhador, se ele lhe causasse qualquer lesão, tanto material como extrapatrimonial, né? Você chegar difamar produtos da empresa, etc, e tanto fazer acusações falsas contra a empresa e que, em outras palavras, prejudicando a sua imagem, sua marca, já havia essa possibilidade, né, de você poder, a empresa poder processar o trabalhador. E a regra foi também aplicar o mesmo limite aí de indenização para a empresa, né, de acordo com o salário do trabalhador, né. Professor, e a gente tem visto, né, eu particularmente vi um caso de uma professora que compartilhou coisas, né, na internet contra a reforma da Previdência, contrária às questões que estão postas aí hoje em relação ao ataque aos direitos. E essa escola particular, né, a direção a chamou e falou para ela que ela não estava seguindo o perfil da escola, tal, né, e que ela não poderia fazer esse tipo de divulgação. Então, parece-me que esse não é um caso isolado, né? Tenho visto outras situações. Queria que você comentasse um pouco, então, essa vigilância que passa a ter, né, agora com as redes sociais, inclusive do que o trabalhador pensa, do que o trabalhador está, né, se organizando aí, se manifestando publicamente. Olha, a princípio essa conduta da empresa é ilegal, porque o trabalhador permanece com o seu direito de expressão, com a sua liberdade de expressão. A princípio, a regra é que cada um pode falar o que quer, lógico, respondendo pelos seus excessos, né? Então, a princípio, o trabalhador, o exemplo aí da professora, ela poderia expressar
ou seja, sua vontade, expressar seus pensamentos da forma de que ela bem deseja, onde quiser. Então, a princípio, não pode sofrer punição. A única hipótese assim, que se admite, inclusive uma jurisprudência que tem um entendimento que tem doutrina estrangeira comparada, é para aqueles trabalhadores que estão em determinadas situações, cargos na empresa, e que são principalmente tendências, ou então de alta direção, que você pode ali ter uma certa restrição à manifestação de expressão desses trabalhadores para que não acabem, digamos assim, atingindo a própria imagem da empresa, né? Em outras palavras. Então, sim, como uma empresa de tendência, para ficar claro. Então, imagine um colégio religioso, onde prega, por exemplo, de doutrina católica, né? Colégio católico. De certa forma, você, a depender do cargo que está na empresa, então você não quer que, por exemplo, o diretor queira fazer uma propaganda, expressar o seu pensamento contrário à doutrina da Igreja Católica. Isso, de certa forma, atenta contra o próprio empregador. Como é que eu tenho um diretor de uma igreja católica que a gente difunde essa religião e vem o diretor e fala mal da Igreja Católica? Então, aí está numa ponderação, você aí pode limitar esse direito de expressão do trabalhador. Agora, neste mesmo caso da empresa de tendência, se é, por exemplo, digamos, um faxineiro, esse faxineiro não representa a escola. Ele não é a cara da escola, como é de um diretor, eventualmente como é de um professor de religião, etc. Então, esse aí não tem por que você limitar o direito dele de expressão, de fazer crítica à doutrina católica, etc., ou expressão política, e por aí vai, né? Da mesma forma, você imagina assim, fazendo um exemplo, você é diretor, por exemplo, de uma indústria, de um fabricante de uma marca de veículo, e você não quer que seu diretor saia passeando com um veículo do concorrente, não é isso? Então você tem nessas situações, nessas circunstâncias, uma situação onde você até restringe o agir do trabalhador, mesmo fora do trabalho, né? Porque, afinal de contas, aquele trabalhador mostra a imagem, acaba revelando a imagem da empresa, né? Repercute, né? Então você restringe. Mas nessas hipóteses em gerais, mas isso são para casos específicos, eu estou dizendo, para casos específicos de determinadas empresas, determinados cargos, mas não de modo geral do trabalhador. Aí é você querer restringir o direito à liberdade de expressão da pessoa, né? Que é um direito de todos nós aqui na democracia, pelo menos, né? Democracia hoje. Ainda, né? Ainda. Professor, na realidade atual, então para a gente agora ir finalizando, nós estamos vivenciando um ataque às NRs, que são as normas regulamentadoras, né, que vem sendo, inclusive, criado eventos, né, falando novamente em modernização, né, novamente o Rogério Marinho, né, que teve à frente aí como relator da reforma trabalhista, também parece que está aí nesse projeto, né, das normas regulamentadoras. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, porque a gente entende essas normas regulamentadoras como um padrão aceitável mínimo para as condições salubres, né, para se efetivar o trabalho. E aí começa então agora a atacar essas normas, né? As normas do direito do trabalho, né, já foram atacadas e flexibilizadas. Agora me parece que vai para as condições de trabalho, que já são muito adoecedoras. Nós temos no Brasil registrado quase 1 milhão de acidentes de trabalho, né, em torno de 700 mil, isso de quem é da Previdência, ou seja, as condições de trabalho, elas são muito precárias, né? Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, essa linha de política de tentar mudar essas NRs em outras palavras, você transportar para o mundo do trabalho, para o ambiente do trabalho, ou a tentativa também eventual de desmonte da legislação ambiental. Da mesma forma que querem flexibilizar ou até retirar regras de proteção ao ambiente, flexibilizar, liberando licenças, etc. e tal, de uma forma mais fácil contra o ambiente, nas normas ambientais, isso, em outras palavras, é no ambiente de trabalho. Você eliminar normas regulamentadoras de segurança, higiene e proteção à saúde do trabalhador é você mexer no ambiente de trabalho em prejuízo, eventualmente, justamente a saúde do trabalhador. E, como você bem disse, aí, essas normas já são ao patamar mínimo
E observe que mesmo com toda a legislação de patamar mínimo de regras de proteção, segurança, saúde, higiene do trabalho, o Brasil já é o país com o maior número de acidentes de trabalho no mundo, ou o segundo, eventualmente, né? Esse acidente de Brumadinho aqui que foi referido é considerado o maior acidente de trabalho do mundo. Morreram mais de 200 empregados de uma vez só. Então é um país... Além dos danos ambientais, né? E, além do ambiental, quer dizer, foi ambiente de trabalho e ambiente mesmo de tudo. Então você já tem um país onde tem um grande número de acidentes de trabalho, um grande número de doenças, de doentes, decorrente de doença ocupacional, doença do trabalho. E você ainda quer flexibilizar essa legislação, quando na realidade a gente quer endurecer mais ainda, porque existindo já não se cumpre. Então, se tirar, que vai ser um verdadeiro festival e farra aí, eventualmente, de exploração, né? Então, isso, e aí eu vou dizer, é outra contradição, o discurso não vai se batendo, porque quanto mais acidente de trabalho, mais doença profissional, mais a Seguridade Social, mais a Previdência Social paga, porque a Previdência Social é que vai ter que pagar o benefício acidentário, que vai pagar o auxílio-doença desses trabalhadores, ou seja, deixa de arrecadar nesse período de licença e ainda paga a esses trabalhadores todos que eventualmente vão ser acidentados. Quer dizer, é todo um discurso um tanto contraditório, né? Ao mesmo tempo que quem incentiva o acidente, ela alega que não está arrecadando pouco e quer aumentar a arrecadação, né? Então, também é muito preocupante esse discurso. Professor, e agora então a gente finaliza, né, pedindo para você falar um pouco de como você está analisando essa proposta aí de reforma da Previdência na relação com a sociedade e com a classe trabalhadora, né? Relaciona muito com os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, como que você está vendo isso? Olha, acho que a grande maioria dos brasileiros, com preocupação. A gente sabe que precisa de uma certa reforma. Eu, pessoalmente, acho até que o brasileiro, pela legislação, até se aposenta cedo, ainda a idade está baixa para o brasileiro, acho que cabe aumentar. Mas acho que a reforma veio com um objetivo muito drástico. Uma proposta original, então, era para acabar com a Previdência, o regime de capitalização, no sentido de praticamente acabar a Previdência Social, né? Felizmente não passou, a Câmara não admitiu, mas ainda assim o que passou já é para retirar bastante do trabalhador e ainda tentando flexibilizar e abrindo a porta para a legislação futura ainda diminuir mais ainda esses ganhos dos trabalhadores, tentando mexer em alguns benefícios de seguridade social. Isso tudo vai acabar redundando no que eu falei, o que eu mencionei nesse instante aqui, que é a diminuição da renda do trabalhador, diminuição dos ganhos da classe de um modo geral, as classes baixas principalmente, e isso não contribui em nada para a nossa economia, né? E eu volto a repetir, se você não tem dinheiro para consumir, a economia não gira. Você tem que dar dinheiro para essa população, principalmente os menos privilegiados, né? Para que possam consumir e o país volte a crescer eventualmente, né? Então, eu diria, para encerrar, que eu vejo com muita preocupação, ainda está no projeto, agora no Senado, o Senado já está retirando algumas coisas lá, mexendo, né? Mas, de um modo geral, eu acho que acaba sendo prejudicial, conquanto pontualmente tem alguma coisa ou outra que seja para melhorar um pouco a situação das finanças brasileiras, que é outra coisa que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, porque os números nunca são colocados em aberto para a gente analisar, fazer uma investigação a sério, profunda dos números da Previdência, etc., porque o governo nunca abre esses dados todos, não revelam, e nós até pela pressa do Congresso em aprovar, acaba não tendo um amplo debate, uma ampla investigação quanto a essa situação, para se tentar chegar a um consenso de reforma previdenciária, né? É a tentativa de imposição apenas de uma posição ali, de um grupo político, sem ouvir o resto da sociedade, né? É muito preocupante, né, professor? Até porque 60 anos mulher e 65 anos homem para aposentar, a grande maioria, né, das pessoas aqui no Brasil já estão muito desgastados nessa idade. Né? A gente pega trabalhadores que já estão envelhecidos precocemente, já desenvolveram várias doenças, inclusive relacionadas ao trabalho, mas que se distanciaram dessa relação por conta dos vínculos que vão se rompendo, né, ao longo aí da vida laboral, do trabalho informal, né? Então, realmente é muito preocupante. Né? Mas a gente agradece a sua participação
E peço então para você deixar a sua mensagem final para quem está nos assistindo, né? O que você poderia deixar aí para o público? Minha mensagem é por dias melhores, torcer para que o Brasil melhore, para a gente tentar sair dessa crise e voltar a crescer com a melhorar de todo o povo brasileiro, né? Tá certo, professor Edilton Meirelles de Oliveira Santos, muito obrigada. E você que está nos assistindo, por favor, né, curta esse vídeo, compartilhe e também deixe sua mensagem, pois esse canal está em construção e conta com a sua participação. Muito obrigada.